Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso Direito ao Ponto, o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Bahia, feito direto dos estúdios da Rádio Aula. Deixa eu botar meus óculos, porque fica mais fácil para eu poder entrevistar esse aqui, grande professor, grande conhecido do direito, meu amigo André Paradella, presidente da Comissão de Processo Civil da OAB Bahia, um dos professores mais conhecidos dessa terra, mais conceituados dessa terra. Ele vem conversar comigo num texto que a OAB me manda dizendo o seguinte: a OAB Bahia encaminhará ao Conselho Federal da OAB um pedido de atuação institucional contra o silêncio de desembargadores vogais em sessões virtuais de julgamento colegiado. O dispositivo do Tribunal Regional Federal da Primeira Região considera o silêncio do desembargador como adesão ao voto do relator. Segundo a comissão, a norma é incompatível com a Constituição Federal, com o Código de Processo Civil e com as prerrogativas da advocacia. E para entender melhor, que está aqui o renomado professor, amigo, irmão, grande André Paradella. Seja bem-vindo ao Direito ao Ponto. Tudo bem com você, meu irmão? Tudo bem, Gane. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui Uma na honra, sua presença. A honra é toda minha estar aqui na Rádio Alba, na TV Alba, na sua presença. E poder dialogar aqui e explicar um pouco do que a gente pode contribuir para a melhoria do sistema de justiça, para a melhoria do devido processo legal. Então, quem a gente puder esclarecer, está aqui aos ordens. Só lembrando a você, aproveitando também, que os nossos programas estão no Spotify e no YouTube, né, Jorginho? No YouTube, no Spotify da OAB Bahia, você pode acompanhar esse programa ou qualquer outro do Direito ao Ponto ou da OAB Bahia. Talvez eu vou perguntar enquanto aluno. Acho que talvez seja mais produtivo. Diz o texto aqui que a norma é incompatível com a Constituição Federal, com o Código de Processo Civil e com as prerrogativas da advocacia. E fala, o dispositivo diz que o direito que considera o silêncio do desembargador adesão ao voto do relator. Qual é a incompatibilidade sobre isso? Ou tá errado esse texto aqui? Tô vendo você já... Tá certo. Eu tô doido pra falar. Gane, você gosta de história. Eu vou começar a contar a história história aqui. Muito. Como é que começou essa inquietação em relação a esse ato normativo do TRF? E eu sempre falo, esse é lugar comum, né? Que ensinar é aprender, antes de tudo e tanto quanto. E eu fui, Gane, convidado para dar um curso para jovem advocacia sobre advocacia nos tribunais. E aí eu fui estudar os atos normativos do Tribunal de Justiça da Bahia e do TRF para poder ensinar. Sim. Fui lá ver o regimento interno, os prazos de regimento interno, para preparar essa aula. E aí, Gane, eu me deparei com um ato normativo do TRF que me impactou muito. Esse ato normativo, ele fala que quando um processo ele é levado para a sessão de julgamento no plenário virtual, como é que funciona isso? Vamos começar do zero. O desembargador, as pessoas que estão nos acompanhando aqui, talvez os leigos não saibam, mas você tem um relator, é um desembargador, desembargadora que é responsável por conduzir o processo. Ele analisa o processo, ele faz um voto e ele vai apresentar o voto dele para os outros desembargadores, desembargadoras que compõem o órgão colegiado. Certo. Que no mínimo 3 pessoas. No tribunal, as decisões são tomadas no mínimo por 3 pessoas. E é o relator, portanto, em tese, o único que analisa o processo, que é quem analisa, faz o voto e submete. Os outros desembargadores, eles podem concordar com o desembargador, eles podem discordar do desembargador e eles podem, se tiverem alguma dúvida, pedir vista dos autos, analisar melhor, mas não é a praxe. A praxe é apresentar o voto pelo relator e os outros vão analisar e dizerem se concordam ou se não concordam com aquele voto. E no plenário virtual, o desembargador coloca o voto dele num sistema, fica 5 dias para os outros desembargadores entrarem no sistema e registrarem o voto, se concordam ou se não concordam com aquele voto. Eu estava estudando isso para poder explicar para os alunos, para os advogados da Jovem Advocacia, e aí eu percebi que existe uma regra que o relator lança o voto. Se os outros julgadores, Gane, não entrarem no sistema... Nos 5 dias cabíveis. Nos 5 dias, considera que eles votaram de acordo com o relator. É o voto por omissão. É o não fazer sendo considerado um fazer. Isso é muito equivocado. Isso é muito absurdo. Eu vi aquilo, fiquei muito incomodado com aquilo que eu li. E aí eu fui pesquisar sobre o assunto. Inclusive fui discutir com o professor Fred Dier sobre esse ponto. E a gente começou a puxar esse fio para poder entender de onde é que veio.
E eu não consegui desver. Eu, como presidente da Comissão de Processo Civil, professor de Processo Civil, eu vi aquilo e falei, isso não pode. Isso é um absurdo. Isso viola dever de fundamentação, decisão colegiada, devido processo legal, prerrogativas da advocacia, e falei, vou provocar a presidência da OAB Bahia, na pessoa da presidente Daniela Borges, para dar ciência a ela desse problema que existe. E é um problema, Gani, que não envolve a Bahia, portanto, porque é o TRF. O TRF-1 envolve 13 estados. Então tem 13 estados no Brasil, inclusive o Distrito Federal, que estão submetidos a essa regra. E aí precisa que a OAB provoque o Conselho Federal da OAB para que lá sejam tomadas providências, porque sai da jurisdição, vamos dizer assim, apenas da OAB Bahia. Agora, André, a gente está falando sobre uma distinção, né? E aí, nessa relação de voto pressuposto e voto efetivo. Mas aí eu lhe pergunto, bom, pressuposto no sentido de... aliás, eu não vou nem perguntar sobre isso, eu queria que você me dissesse qual é essa diferença entre o efetivo e o pressuposto. Veja, uma coisa é a pessoa votar e dizer eu concordo com você ou eu discordo de você. É uma manifestação de vontade, por mais que seja para concordar. A gente está acostumado a ver, Gani, tanto em processos legislativos, em processos judiciais, aquele procedimento de abrir a oportunidade para alguém impugnar. Alguém tem alguma objeção? Se ninguém fizer nenhuma objeção, então considera que todos estão de acordo. Essa omissão faz parte do jogo e a gente está acostumado com isso. A omissão que a gente não concorda é de que não seja sequer exigido que os julgadores tenham tido acesso ao voto. Eles podem nem ter lido o voto, nem ter ouvido um voto, portanto, para poder dizer se concorda ou não concorda. E aí vira um faz de conta a ideia de decisão colegiada. Passa a ser um mito a ideia de que as decisões são tomadas por um órgão colegiado. No final das contas, é decisão tomada por um só e os outros simplesmente... E aí veja, Gani, como é que o problema ele vai ganhando complicações. As normativas posteriores do TRF, que teve uma agora em 2025 sobre o plenário virtual, ele não só permite o voto por omissão, como ele estimula. Ele fala o seguinte, Gani, só é para registrar o voto se você for discordar. Se você não for discordar, não é nem para dizer que você concorda. Isso é grave. A gente cria uma cultura de que as pessoas não precisam registrar a sua opinião. Isso vai perdendo a ideia de construção de entendimento do tribunal. Você passa a ter um entendimento de uma pessoa e pode ser que os outros, por uma omissão, negligência, não tenham sequer participado daquele debate. Agora, aí, bom, o texto fala muito sobre essa questão de ser constitucional. É exigência constitucional essa fundamentação? Boa pergunta. É exigência? É. E eu vou te provar que é. E não é difícil provar isso. Em 2019, o STF mudou o seu regimento interno, Gani, para dizer exatamente isso. É permitido o voto por omissão. O regimento interno do STF fez isso em 2019. É permitido o voto por omissão. O ministro que não votasse considerasse que ele tinha votado. E aí isso eu fui descobrindo na minha pesquisa, quando eu fui depois incomodado... Acompanhando o voto do relator. Quem não votasse acompanhava o voto do relator, em 2019. Só que aí houve um movimento muito forte da doutrina contra esse dispositivo do regimento interno do STF, e o próprio STF, Gani, voltou atrás em 2020. Então o próprio STF reconheceu que esse procedimento não é adequado. Não é adequado de acordo com o devido processo legal. Então, se o próprio STF voltou atrás, evidentemente que isso fala muito. A gente precisa levar isso em consideração. E uma coisa favorável à nossa ideia do Conselho Federal atuar é que esse retorno do STF ao que era a regra anterior e a regra correta de todos terem que votar, houve um parecer do Conselho Federal da OAB contrário a essa regra da OAB. Houve um parecer do Conselho Federal dizendo essa regra viola o devido processo legal. Então, por isso, agora a gente está provocando de novo o Conselho Federal para poder dizer a ele, olha, lembra que em 2019 você disse que isso era inconstitucional? Pois a situação continua inconstitucional, não mais no STF, mas agora no TRF1. E o que é que o TRF fala? Qual foi a manifestação do TRF a partir daí?
Não fala nada, porque as coisas assentaram. E veja, Gani, como é que às vezes as coisas vão atropelando e a quantidade de informação que a gente tem, às vezes a gente acaba se passando. Sabe desde quando o TRF faz isso? Desde 2019. Desde 2019. Só que a advocacia não se atentou. Ninguém viu, passou. Tava desde 2019 acontecendo isso. E aí, isso se agravou em 2025, agora recente, quando o TRF implementou o plenário virtual. E aí, Gani, eu comecei a perceber aquele negócio que você não consegue desver. Depois que você vê, você não consegue desver. No plenário virtual, você consegue acompanhar os votos. Então você tem o seu processo lá, Gani. O seu processo começou a ser julgado segunda-feira. Aí você entrou segunda-feira, viu que o relator está contra você. Você pensou, eu tenho terça, quarta, quinta e sexta para tentar convencer os outros julgadores a não seguirem o relator. Você manda memoriais, você pede um atendimento no gabinete para você mostrar que aquilo está errado. Você tenta articular. Passa a terça, ninguém votou. Passa a quarta, ninguém disse nada. Passa a quinta, ninguém disse nada. Passa a sexta, ninguém disse nada. Fechou e ninguém votou. Ficou o voto do relator. Aí você fica, eu fui ouvido? Alguém analisou, os outros analisaram aquilo que eu disse? Alguém viu o processo? Agora, e o anterior, André, como é que fica? Numa situação como essa agora, assim, cai em suspeição tudo que foi votado até hoje, que soube somente o voto do relator e mais nenhum pronunciamento. E aí? Veja, quando há um reconhecimento de inconstitucionalidade, é comum que haja uma modulação de efeitos. O tribunal fala, peraí que eu não vou anular todos os processos que foram julgados de lá para trás e tal. Então vamos fazer o seguinte, era errado, mas vamos dizer que só daqui em diante é que isso vale. Mas isso não é cerceamento do direito, ou seja... É grave. É grave porque é algo que poderia ser favorável a mim, foi desfavorecido por conta de um erro... É grave. De um ato inconstitucional. É grave. E eu vou dizer, um caso, tem alguns artigos muito bons, tem um artigo do professor Lênio Streck, contra esse ato do STF na época, e ele contou a história de, na pandemia, um deputado que estava preso e ele estava em discussão a possibilidade dele cumprir uma prisão domiciliar porque pandemia, Covid, e ele tinha comorbidades e estava pedindo a prisão domiciliar. Ficou empatado, os outros desembargadores não votaram, ele ficou preso e morreu. Pegou contaminação, foi contaminado enquanto preso e morreu. Então, o que Lênio Streck disse? Aquela regra, naquele momento, ceifou a vida daquela pessoa que poderia ter tido uma sorte diferente se outros desembargadores tivessem registrado o voto. E, Gani, eu acho até pedagogicamente importante que as pessoas manifestem a sua opinião. Porque ainda, Gani, ainda pode ser assim, não, eu nem votei. Não, ali passou só com o voto do relator. É importante que as pessoas registrem o seu voto, digam como pensam, para você, sociedade, ter a convicção de que aquele é o pensamento realmente de todos que compõem aquele órgão. Rapaz, você agora me deixou... Plantei um triplex na sua cabeça, Gani? Um quadriplex. Pois é, foi isso que me incomodou. Quando eu vi essa regra, eu falei, meu Deus do céu, as coisas estão acontecendo assim. E, Gani, quando você abre no TRF um plenário virtual, não é 1, 2, 3 processos são julgados, não. São 600 processos por dia que são julgados assim. André, desde 2020. Desde 2019 isso está acontecendo no TRF. Só que antes no TRF, as sessões não eram de plenário virtual. O plenário virtual começou agora. Então, evidenciou o problema em 2025. E eu acho o caminho que a gente está trilhando é um caminho bom. Que a gente conseguiu mobilizar dentro da OAB Bahia. A diretoria acolheu a ideia de que isso não pode continuar. De forma urgentíssima. Levou para o conselho seccional. Eu tive a oportunidade de mostrar para os conselheiros isso. Todos os conselheiros ficaram muito impactados com essa repercussão. Houve o debate e o Conselho Seccional aprovou por unanimidade nós encaminharmos isso para o Conselho Federal. Para o Conselho Federal, primeiro, começar as articulações institucionais, conversar com o tribunal para ver se a gente consegue reverter isso no âmbito administrativo, negocial, e caso isso não aconteça, que seja judicializada por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade ou uma DPF. Olha, eu estou conversando com o doutor André Paradella. Ele veio falar, o presidente da Comissão de Processo Civil da OAB Bahia. Nós estamos falando sobre a atuação da OAB contra a regra, e eu vou colocar esse termo aqui, viu, OAB nefasta do TRF1, que transforma silêncio de desembargador ou desembargadora em voto. Eu vou intervalo comercial, eu volto daqui a pouco com mais Direito ao Ponto aqui na sua TV Aula. A gente vai e volta já.
Nós estamos falando aqui para você que está chegando agora sobre a atuação da OAB Bahia contra a regra do TRF1, que transforma silêncio de desembargador ou desembargadora em voto. E eu quero aproveitar aqui, minha pergunta da curiosidade é: eu estou falando de todos os TRFs, isso é algo isolado, isso contaminou essa relação jurídica com o regional federal? Como é que está isso aí? Eu ainda não pesquisei, Gunning, os outros tribunais para saber se eles também repetiram essa regra do TRF1. Mas eu posso dizer que o efeito que o TRF pode gerar nos outros é grave. Porque o TRF1 é o maior tribunal do país, o maior tribunal regional do país. Ele congrega 13 estados do Brasil. 13 estados do Brasil. E eram 14, porque Minas Gerais também estava. E Minas Gerais recentemente saiu do TRF1 e abriu seu próprio tribunal, que é o TRF6. E Gunning, quando o TRF6 ele foi ser feito com seu regimento interno, tentaram replicar a mesma regra do TRF1. Pegaram o de voto por omissão. Ctrl+C, porque é conveniente, Gunning. Se você perguntar para qualquer pessoa que trabalha com a administração do tribunal, ele vai dizer, mas assim não tem como. Se você quiser que cada desembargador tenha que votar em cada situação lá, você vai atrasar. Então a gente quer celeridade. E aí não passou. No TRF6 não passou. Mas é claro que isso pode ser considerado, vamos dizer assim, uma experiência exitosa para outros tribunais. Mas aí eu entro num gargalo que teses minoritárias podem virar maioria. Tranquilamente. Num acidente de percurso, você pode ter um entendimento de um órgão colegiado, porque um apenas que tem um entendimento muito diferente se passou. E cria a cultura, talvez, Gunning, de não entrar para poder fazer o registro de votos, porque sabe que se não fizer nada, é a mesma coisa que entrar lá e marcar como concordei. O CPC tem uma regra básica sobre votação, né? A regra é o seguinte: o CPC ele pensou um sistema recursal que ele é potencialmente muito bom para corrigir erro. Perceba, juiz no primeiro grau, ele tem uma quantidade de acervo muito grande, ele julga matérias muito diversas, ele tem audiências, então a chance de errar no primeiro grau, ela é grande. Ela é grande. Grande. Daí criou-se um recurso para essa decisão, que é apelação, agravo de instrumento que seja, e quando chega no tribunal, perceba como é que o sistema ele é pensado de maneira inteligente. Em vez de uma pessoa só julgar, na hora de revisar já são 3. Opa, então nós temos um potencial de identificar. E esses 3 que vão julgar são pessoas que estão lá no tribunal, que são mais experientes, porque foram promovidos por antiguidade ou por merecimento. Então são pessoas que se destacaram na atuação. O tribunal, portanto, ele exerce um papel muito importante na revisão de decisões. Mas se você replica o mesmo problema do primeiro grau para o segundo, que é entendimento isolado como prevalecente, isso você está reproduzindo. E eu fiz uma análise recentemente, esse dado não é oficial, porque foi uma análise que eu fui fazendo de umas 10 sessões de julgamento. Eu tive a curiosidade de ver quanto de recursos são reformados, em média, no Tribunal de Justiça da Bahia. Eu tive essa curiosidade recentemente, peguei as votações, as atas, e submeti a uma análise disso. E dá em torno de 25% das decisões são reformadas no tribunal. Isso é muito. É bastante você mudar 25% das decisões no tribunal. E se você não permite que o debate ele seja qualificado, que possa ter debates de teses, que você possa ter a sustentação oral para acompanhar isso, entrega de memoriais, você vai minando a possibilidade desse erro ser identificado e corrigido. Então a gente não pode abrir mão dessa garantia da sociedade, do jurisdicionado, e também do advogado. Virou um julgamento monocrático. Porque senão vira tudo um faz de contas. Pra que colegiado? Vira tudo um faz de contas. Bota alguém lá que vai dizer. A gente finge que é colegiado, a gente finge que tá te ouvindo, a gente finge que a sua sustentação oral serve para alguma coisa, entendeu? Tem que dar um passo atrás de vez em quando e dizer assim, celeridade é importante? É super importante. Ninguém quer um tribunal que demore de julgar. Os processos têm que ser julgados o mais rápido possível. Mas não é a qualquer preço. André, você tem, me permite o André, até porque você é bem mais jovem do que eu, você tem noção da descoberta, graças a Deus, que você fez. E graças a ser professor. Graças porque me a ser permitiu professor, estar estudando para ensinar, identifiquei isso.
É importante, eu queria inclusive agradecer muito esse canal de comunicação para que a gente possa expor às pessoas a necessidade de estarmos sempre pensando e repensando as normas que tratem do devido processo legal. E veja, Gani, como é que isso é curioso. O devido processo legal ele não nasceu pronto. A gente vai construindo. A nossa construção de devido processo legal hoje, ela é construída com todo o repertório que a gente construiu nos últimos séculos. Hoje a gente não aceita coisas que eram feitas há 100 anos atrás. E uma dessas coisas que a gente não aceita mais, e o novo CPC, que já não é novo, é de 2015 para cá, foi o dever de fundamentação. O Código de Processo Civil de 2015, Gani, foi o primeiro Código de Processo Civil que foi promulgado num regime democrático. Nós tivemos um de 39, que foi Estado Novo, nós tivemos o outro de 75, que era ditadura militar, e nós tivemos o primeiro fora de um período de exceção, que foi de 2015. Isso tem reflexos importantes. Lá, o dever de fundamentação de uma decisão judicial ele foi elevado bastante. Porque quem está discutindo com o Estado tem o direito de saber por que ganhou, por que perdeu e quais os fundamentos foram utilizados. Você ganhou porque eu quis que você ganhasse ou porque você perdeu porque eu quis que você perdesse. Isso não é suficiente mais na nossa compreensão de devido processo legal. E a nossa compreensão de devido processo legal hoje já não aceita esse faz de conta de decisão colegiada ser proferida por um único desembargador. Quanto tempo tem que essa descoberta foi feita por você e pela OAB Bahia? 2 meses, talvez. 2 meses? 2 meses. Isso foi muito importante. Queria até agradecer a contribuição da conselheira Mariana Matos, que eu compartilhei com ela. Eu fui estagiário dela, sou fã incondicional dela. E compartilhei com ela essa inquietação. Ela falou, André, isso é grave. Isso é grave. Isso é muito grave, André. Pois é. Isso não é grave, não. Isso é muito grave. Imagine, Gani, essa nossa compreensão, como eu falei, de devido processo legal, não é só no processo judicial. Num processo legislativo, num processo administrativo, tudo isso pode repercutir. Imagine numa discussão legislativa, você tem um voto por omissão, alguém lança lá uma proposta. Se ninguém entrar para ler a proposta, aquilo está aprovado. Ninguém aceita isso. Não faz parte. O debate dentro de um processo, o contraditório, ele é inerente em qualquer processo. Seja no judicial, seja no administrativo, seja no legislativo. A gente não aceita que o debate seja um mero faz de contas. Já tem uma lógica sobre o impacto disso na advocacia e como para o cidadão? É cedo. O impacto é diário e nós estamos sentindo no último... E aproveite, me permita lhe cortar, já lhe cortando. A partir do momento que isso foi identificado, como é que está hoje? Ainda está da mesma forma sendo... Tá, porque inclusive o TRF não foi provocado ainda. Isso ele não sabia chegar, que está... Ele ainda não sabe que ele está incomodando com isso que ele está fazendo. Rapaz... Ele não sabe que esse problema já está criando esse caldo. E aí você agora ele já sabe que ele ouve direito ao pois ponto, é. Alguém do TRF já está sabendo. Que saibam que as providências vão ter que ser tomadas. Depois que um problema foi identificado, né, depois que vira um grande rabo de fora do gato, você descobriu o gato e fala, esse gato não pode mais continuar aqui. E aí, Gani, às vezes as pessoas viam as coisas acontecendo, mas não entendiam por que estava acontecendo. Eu não entendia por que no tribunal o meu processo tinha um voto do relator, e chegava no último momento e eu não via os outros votos. Eu achava que o pessoal lançava no último minuto. Você nunca entendeu? Eu não entendia por que tinha. O primeiro dia não tinha voto dos outros, segundo dia não tinha. Terceiro, fechava a votação. Nunca ninguém parou para prestar atenção nisso, né? Quando eu fui analisar, que eu falei, opa, por quê? Aí que tudo fez sentido, sabe? Quando você identifica, você fala, agora eu entendi por que eu não consegui achar o voto dos outros. E veja, até um outro ponto. O Código de Processo Civil, ele obriga que o voto vencido ele seja declarado, que ele faça parte do acórdão. É da construção do CPC a ideia de colegialidade. Mais ainda, o CPC, Gani, ele reduziu os poderes dos desembargadores de julgarem sozinho. O velho CPC falava que qualquer desembargador poderia julgar monocraticamente se tivesse um entendimento majoritário. O CPC de 2015 ele falou assim, novo CPC agora. Ele falou, não, majoritário não basta. Enquanto tiver majoritário, tem minoritário. Mas ele botou o jabuti. Aí ele falou, não, isso no CPC não.
No CPC ele falou, desembargadores, ministros, vocês só podem votar sozinho se tiver precedente obrigatório. Porque vocês, tribunais, têm que pacificar a jurisprudência de vocês. Vocês têm que formar precedentes para não ter mais majoritário minoritário. E aí vem o TRF e traz esse jabuti aí, que é um bypass, um passa-moleque aí no princípio da colegialidade. É um jabuti dentro de um processo, de um regimento interno, porque ele pega tudo que está dito aqui e faz assim, olha, mas se ficar em silêncio, vai ser monocrático. É uma portaria da presidência do TRF. É uma portaria da presidência do TRF que houve um aproveitamento numa resolução que veio para tratar do plenário virtual. Mas a origem disso não foi nem regimento interno do tribunal. Precedente do STF, isso? Hã? Precedente no STF, isso? Se tem precedente? É. O STF teve o precedente da própria caso deles, né? Que eles voltaram atrás na decisão deles de não aceitar o voto por omissão. Então, eu tenho grande expectativa de que o Conselho Federal, atuando junto ao TRF, a gente consiga reverter essa situação, porque o exemplo são muito eloquentes. O próprio Conselho Federal foi contra quando o STF fez. Primeira vitória foi essa. O STF tentou. Tentou. O Conselho Federal não permitiu, o STF voltou atrás. Por que o TRF vai manter? Mas o STF não teve tempo, eu vou colocar dessa forma, viu, mundo jurídico, mas não me entenda mal. O STF não teve tempo hábil de criar uma vírgula inconstitucional. Assim, ou ele chegou a tentar e rodou 2 meses e voltou atrás. Tentou, passou 1 ano valendo assim, só que era até menos pior no STF. É porque no STF o cara quer aparecer lá na e no STF era menos pior, porque esse voto por omissão era para o reconhecimento da repercussão geral. E a omissão, vamos dizer assim, era favorável ao jurisdicionado. Quem não votasse presumia a existência da repercussão geral, ou seja, o STF iria julgar a matéria. Era até menos grave o que o STF fazia, porque a presunção era de que havia repercussão geral e por isso o STF iria julgar a matéria. Rapaz. Eu acho que a gente tem, Gani, um caldo muito bom para que o Conselho Federal consiga reverter. Os fundamentos são muito sólidos para conseguir que isso seja revertido. Acho até sem precisar de judicializar. André, não tem para onde correr, não tem lógica. E aí você que é um grande professor sabe disso mais do que ninguém. Se tem uma regra e essa regra é descumprida por qualquer norma interna, não tem lógica, não deveria nem existir. Perfeito. O que eu fico preocupado, eu fico pensando aqui, é quantas situações foram abarcadas de forma errônea por conta de uma decisão monocrática. Então eu vou te dar um problema pior, inclusive na área criminal. Eu sou processo civil, estou falando aqui pelo processo civil, mas no processo criminal também é assim. Você imagina, Gani, estar julgando a liberdade das pessoas sem voto dos outros. E não é nem siga o voto do relator, Ele não botou a digital. Eu acho que isso é muito importante. A pessoa botou a digital, disse, eu votei. Ou eu tive a oportunidade, eu falei que eu concordava, ou eu discordava. Nesse caso, Gani, não há nem garantia de que ele abriu o sistema. Não tem garantia de que ele viu a sustentação oral que eventualmente está no sistema. Não há garantia de que ele leu o voto do relator. Isso é muito expressivo. Doutor André, eu quero agradecer. Nosso tempo de TV é muito pouco, mas acho que esses 30 minutos correram de forma tão prática e tão esclarecedora. Qual é a aproximação agora? Já está na OAB Nacional? Já está sob apreciação? A OAB Bahia, por meio da sua diretoria e presidência, está encaminhando o processo para a Comissão de Prerrogativas Nacionais do Conselho Federal, para que seja iniciado no âmbito da OAB Nacional, e aí eu vou contar mais uma vez com o apoio da conselheira federal Mariana Matos, para que isso seja diligenciado no Conselho Federal, para que a gente possa ter um desdobramento e que ainda esse ano a gente consiga passar muita água debaixo dessa ponte e, queira Deus, a gente consiga ter uma reversão disso, que embora seja uma regra antiga, os danos que estão sendo causados são muito sérios e não podem continuar dentro de um Estado democrático de direito. André Paradella, presidente da Comissão de Processo Civil da OAB Bahia, muito obrigado por sua presença aqui
num próximo episódio, quando você quiser. Essa casa está à sua disposição. Você é sempre muito bem-vindo. Obrigado por ter vindo. Viu? Muito obrigado, Gani. Uma honra estar aqui. Sempre que me chamar, estarei aqui à disposição para prestar qualquer auxílio, esclarecimento que for necessário. Muito obrigado. Vou ficar por aqui. Um abraço para você. Até um próximo programa do nosso Direito ao Ponto. Todos fiquem com Deus. Tchau.